O delegado não é um árbitro que pode fazer o que quiser e quando quiser. Ele tem que observar os preceitos legais. Falamos aqui de vários instrumentos, né, várias fases do inquérito que a lei diz como tem que ser. Falamos como tem que ser a reconstituição, como que tem que ser a oitiva de testemunhas. Pessoal que está em casa, boa noite. Pessoal, boa noite aí. Antes da gente começar, só para a gente traçar um panorama aqui, a gente tem aula amanhã e depois, 2 aulas, e uma aula segunda e uma terça. Então vai ficar um pouquinho corrido, hoje é um pouco teórico ainda, porque a gente vai falar um pouco de terminar inquérito e entrar em ação penal, mas aí amanhã a gente já vai ficar mais prático, a gente vai falar de Maria da Penha, de juizado criminal, de procedimento da lei de drogas, os procedimentos especiais, né, que eles podem cobrar. E semana que vem, segunda e terça, a gente vai fazer um passeio por tudo com resumos do que tem sido cobrado mesmo em questões. Então vai ser uma miscelânea de assuntos segunda e terça. Vamos tentar fazer assim, porque ficou corrido esse curso, né, a minha parte. Mas eu acho que o que a gente está vendo vai ser suficiente para vocês conseguirem... Acho não, vai ser suficiente para conseguirem ter conhecimento das matérias que vão ser cobradas, tá bem? Eu não consegui terminar a apostilazinha que eu estou montando com esse material, do slide, mas até semana que vem eu consigo, antes da gente terminar a turma. Tá bem? Então vamos prosseguir aqui e eu repito, me interrompam à vontade se tiver que fazer pergunta para ninguém sair com dúvida. Tá? O raciocínio jurídico é muito mais importante nessa prova do que a decoreba pura. Tem coisas que tem que decorar, que eu falo aqui, mas no geral, se vocês conseguirem compreender o funcionamento da matéria, vocês têm uma grande chance de acertar as questões. Muita coisa a gente vai pelo raciocínio lógico aí e pela capacidade de discernimento de vocês. A gente já falou aqui, vamos só arrematar. O artigo 7º do CPP, a gente está falando ainda de providências que são adotadas no inquérito policial, as providências ordinárias, que são aquelas que tem em todas as investigações, em todos os inquéritos, e a gente chega ao artigo 7º do Código de Processo Penal, que diz que para verificar a possibilidade de haver a infração sido praticada de determinado modo, a autoridade policial poderá proceder à reprodução simulada dos fatos, desde que esta não contrarie a modalidade ou a ordem pública. Esse artigo está falando de quê pra gente? Da reconstituição do crime. A gente já viu isso em filme, em novela. É até mais comum do que as pessoas pensam. É o ato de fazer uma reconstituição, repetir a situação do crime para que a gente possa tentar entender melhor o que aconteceu, compreender melhor o que aconteceu. Qualquer crime admite, gente? Qualquer crime, desde que a reconstituição não ofenda a moralidade ou a ordem pública. Então, obviamente, a gente não vai poder praticar um outro crime nessa reconstituição. Por exemplo, se for um estupro, vai ser muito difícil reconstituir essa parte em si, mas a gente pode reconstituir o que aconteceu até o momento da consumação do crime ou logo depois, né? E aí, lembrando, quem determina isso é a própria autoridade, a própria investigação, não precisa de juiz, promotor, nada disso. E todos podem participar. É muito comum, inclusive, que o próprio investigado participe. Ele é obrigado? Já falamos aqui, ele não é obrigado a nunca participar da produção de provas, porque isso pode prejudicá-lo. Mas se ele quiser, ele pode ser intimado, notificado para participar. E se ele quiser, ele vai, e é muito comum para ele transmitir a versão dele de como aquilo ali aconteceu. A vítima também é chamada, a vítima pode ser conduzida, obrigada, assim como as testemunhas podem ser obrigadas a irem até esse ato de reconstituição do crime, tá? Diga. Não. O fato do investigado não. Como é que funciona isso? Na dosimetria da pena, que não cai no concurso de vocês, mas é importante saber esse pequeno detalhe que eu até ia falar depois, a confissão sempre beneficia o réu, né? Já é uma ação penal, mas é a confissão em juízo, na ação penal, não aqui na investigação. Até porque essa confissão na investigação pode ser retratada, retificada pelo acusado na ação penal. Ué, professor, então, foi até importante perguntar porque isso cai em concurso. Então ele pode confessar ao delegado no inquérito e depois desmentir isso em juízo? Mas ele assinou o papel? Pode. Lembra que a gente falou que no inquérito, em regra, não se produzem provas, só elementos de informação? A confissão, para que o juiz possa considerá-la como um elemento de prova, ela tem que ser realizada na frente do juiz, em juízo. Mas o juiz vai poder considerar isso? Obviamente que o juiz pode relevar, pô, ele confessou, mas o juiz não pode condenar só com base nessa confissão extrajudicial ou com base em outros elementos que foram produzidos só na fase da investigação. Só pode condenar uma pessoa se tiver elementos produzidos na ação penal. Professor, então, inquérito não serve para nada? Serve para muita coisa. Aí que a gente coleta todas as informações que vão ser reproduzidas em juízo, mas tem que ser reproduzida em juízo.
tá? E aí a confissão, ela é uma atenuante da pena. Se ele confessar em juízo que praticou aquele crime, lembrem-se disso, a confissão reduz a pena. Mas se ele não confessar, não tem consequência danosa nenhuma. Às vezes, assim, se ele não confessar, piora, não. Mas se ele confessar, a gente tem uma atenuante na dosimetria da pena. Na hora que o juiz for fixar a pena, o juiz é obrigado a reduzir essa pena se ele confessar o crime em juízo, tá? E é isso que é na questão da prova. A confissão retratada, reconsiderada, retificada em juízo, ela tem algum valor para a condenação? Não tem. Por incrível que pareça, não tem, tá? A testemunha, se ela fala uma coisa durante a investigação e fala outra em juízo, ela cometeu algum crime. Ou falso testemunho, ou denunciação caluniosa, aí já é mais complicado. Mas o acusado, o investigado, ele pode mentir, não pode? Ele pode ficar em silêncio, ele pode se retratar do que ele falou, tá? O juiz é obrigado a diminuir a pena. Só tem uma situação que não vai ter essa diminuição. Quando? Vamos pensar. Quando a pena já estiver no mínimo legal. Se a pena já está no mínimo, o juiz não pode botar abaixo do mínimo pela confissão. Por exemplo, vamos lá, tráfico de drogas começa em 5 anos, pena base. Confesso, estava ali realmente vendendo drogas na esquina no dia tal quando a polícia me encontrou. Confessei? Confessei. Reduz a pena? Não, 5 anos é o mínimo. Tá? Mas se tiver o juiz aumentado um pouco a pena na primeira fase, 6, 7 anos, ou ele é reincidente e vai aumentar, vai ter que reduzir também pela confissão. Tá? Só não pode reduzir abaixo do mínimo pela confissão. Boa pergunta, que é uma pegadinha. Se o juiz já fixou no mínimo, não pode reduzir abaixo do mínimo. Tá? Não. Nenhum dessas possibilidades de obtenção de material durante a investigação são obrigatórias. Né? Eu posso não ter ninguém para ouvir, por exemplo. Só tem uma câmera que pegou. Mas aí eu vou ter que tentar ver se alguém viu a câmera, quem filmou. Mas assim, o que é obrigado é tudo que se torne necessário. A reconstituição vai caber ao delegado a avaliar, ou ao Ministério Público, se é relevante para ajudar a entender aquela situação. Tem casos que a reconstituição ajuda muito. Por quê? Porque às vezes a versão da vítima é uma e até do investigado que resolveu falar é outra. E a gente não consegue, juntando as duas, tentar entender realmente quem pode estar falando a verdade. Na reconstituição a gente consegue entender. Eu tive um caso que o assassino, né, eu posso falar assassino porque ele foi condenado, ele teve um caso com a esposa do filho dele. E ela apareceu morta no carro dele. E ele dizia que ela tinha se suicidado. E a perícia estava complicada, tudo muito difícil. Só que aí, na reconstituição, na hora que foram botar o boneco no banco do carona, seria impossível ela ter efetuado o tiro para se suicidar como foi. Por pouca diferença. E o próprio perito só conseguiu chegar a essa conclusão quando fez a reconstituição do crime. Porque ela teria que virar isso aqui mais do que a gente consegue virar para dar o tiro por aqui. Então ele foi condenado com base na reconstituição que foi feita em sede de inquérito policial, não foi feito em juízo, mas aí o perito em juízo que participou da reconstituição foi na audiência e contou essa por que não poderia ter sido um suicídio. Foi bem interessante, a reconstituição que permitiu ao perito fazer um laudo mais apto a ajudar na solução daquele caso. Tá? Então não é obrigatório, nenhuma dessas é obrigatório. O que é obrigatório? Ouvir a vítima, obviamente, porque se a vítima está viva, a gente tem que ouvir a vítima. E o juiz também é obrigado a ouvir a vítima na ação penal. Só não vai ouvir quando, gente? Se não for achada, se tiver morrido. Né? Agora, se ela for localizada, o juiz é obrigado a ouvir, porque é a parte principal da prova, né? O fato de a vítima existir e não ser ouvida já gera uma dúvida sobre aquela situação, porque cadê a versão da própria vítima, né? Tá bem? Aí aqui, gente, eu trouxe a Lei 7.210 de 84, porque é uma lei importante, né? A Lei de Execução Penal, e ela teve uma alteração em 2012 e outra em 2019. Por que eu trouxe essa lei aqui? A gente só vai fazer uma análise rápida dela. Não quero que vocês decorem essa lei, não. Só quero que vocês entendam o que ela diz. Essa lei diz, essa alteração na Lei de Execução Penal, ela criou o artigo 9º-A e depois esses parágrafos, né? E diz lá que os condenados por crime praticado dolosamente, vocês sabem o que é, né? Com intenção, né? Não são os crimes culposos, com violência de natureza grave contra a pessoa, serão submetidos obrigatoriamente à identificação do perfil genético, mediante extração de DNA. A identificação do perfil genético será armazenada em banco de dados sigiloso. A regulamentação deverá fazer constar garantias mínimas de proteção desses dados. A autoridade policial, federal ou estadual poderá requerer ao juiz, no caso de inquérito, o acesso ao banco de dados. Deve ser viabilizado ao titular de dados genéticos o acesso de seus dados.
Os condenados pelos crimes previstos no caput deste artigo, que não tiver sido submetido à identificação de perfil genético, por ocasião do ingresso no estabelecimento prisional, deverá ser submetido ao procedimento durante o cumprimento da pena. O que essa lei está dizendo para a gente? Que todo mundo que se envolver com a prática de um crime grave, intencional, doloso, vai ter que se submeter a uma avaliação genética e ter o material armazenado. Se isso cair na prova de vocês, o que vocês têm que saber, gente? A lei diz que é assim. Se a questão disser, a lei diz isso, a lei permite? Sim. Agora, se a questão disser, posso na prática fazer, que essa lei não foi declarada inconstitucional. Na prática, eu posso obrigar esse investigado a fornecer material genético? Não. A lei não foi declarada inconstitucional, mas ela é inconstitucional nesse ponto. Eu posso ter esse banco? Posso. Com os acusados investigados que concordem em fornecer material, e se esse material for obtido sem a participação dele. Cuidado com esses detalhes. Então, achei um cabelo que caiu, um copo que ele bebeu água. Consegui extrair o material? Posso botar no banco de dados? Posso. Ele concordou em fornecer o material? Posso ter no banco de dados? Sim. Agora, posso obrigá-lo a fazer, como diz o parágrafo 4º aqui? Não. Ok? Embora a lei diga que sim, a gente tem que essa lei não está adequada à Constituição. E a Constituição proíbe que alguém seja obrigado a produzir prova contra si mesmo, fornecer material contra si próprio. Então, não posso. Esse detalhe que vocês têm que se atentar. Qualquer questão de prova, gente, reconstituição do crime, vamos voltar um pouquinho. Diz a questão lá que o delegado intimou o investigado a comparecer, ele não compareceu, o delegado mandou conduzi-lo, obrigando que ele... Posso? Não, gente. Cuidado com isso. Às vezes a questão é montada de um jeito todo bonitinho para a gente ser induzido a um erro. Não tem exceção, tá? Não posso. A digital, o Supremo já entendeu que é obrigado a fornecer, porque é um ato de identificação que não gera uma ofensa à minha integridade corporal, física ou psíquica. Então, digital, perfeita pergunta. Digital, eu sou obrigado a fornecer. Tá? Isso. Se ela tomar, você pode pegar? Pode. Ah, essa questão caiu, não vou botar isso porque parece que é uma malandragem. Não, mas aí pode. O Supremo já disse que pode. A impressão digital, eu falei que pode, gente, mas a gente tem que lembrar, a gente falou na aula passada. Só não posso se não houver nenhuma dúvida sobre a identificação daquela pessoa. Eu não posso. Por exemplo, eu sou o juiz da cidade, fui preso. Tem alguma dúvida sobre minha identidade? Tenho identidade civil feita no Detran com a minha impressão. Aí não pode coletar a minha digital. Agora, se tem uma dúvida, se eu estou em outro estado, não sabem se minha identidade é verdadeira ou é falsa, aí eu posso ser obrigado a fornecer. Mas tem que ter um mínimo, bom ponto, tem que ter um mínimo de dúvida sobre a veracidade da identificação daquela pessoa. Se eu não tenho dúvida, eu não posso coletar a impressão digital. Um político, um prefeito, uma pessoa que é conhecida na região, que tem um documento novinho feito pelo Detran, que não tem nenhuma dúvida que é verdadeiro ou falso, não posso, tá? Porque a Constituição diz que o civilmente identificado não será submetido a esse ato, né? Que se entende que gera uma certa vergonha, né? Eu acho que não, mas é o que se entende, que esse ato seria um constrangimento a pessoa se submeter a colocar a impressão digital se ela já tem uma identificação civil, então não teria por que fazer isso, tá? O quê? Tem, também não estou lembrando agora, daqui a pouco a gente lembra. Né? Constrangimento é legal, pode ser até configurar um crime, né? Submeter alguém a praticar algum ato que a lei não obrigue, né? E aí depois a gente lembra do nome específico, mas tem sim. E aí finalizamos as atividades ordinárias comuns na investigação policial, no inquérito, e passamos às extraordinárias. Extraordinárias são aquelas que não acontecem sempre, e mais do que não acontecerem sempre, porque as outras também podem não acontecerem, como a reconstrução, aqui eu dependo do ato de alguém fora da investigação, que é da autorização do juiz. Então esses atos aqui, que são as atividades, né, extraordinárias durante a investigação, nelas existe o que a gente chama de reserva de jurisdição. É um nome que o pessoal de examinador gosta muito, reserva de jurisdição. O que é isso? Existe uma reserva de que só a justiça pode autorizar, reserva de jurisdição. Ou seja, o delegado não pode e o promotor também não pode. Eles têm que pedir ao juiz e o juiz que autoriza. E estão lá, quebra de sigilo bancário, fiscal, telefônico, telemático é de internet, e-mail da pessoa, essas coisas. Bem como a interceptação telefônica, busca e apreensão, infiltração policial, colaboração premiada e ação controlada, entre outras. Essas são as principais. Só para não confundir, gente, sigilo telefônico é ver as contas da pessoa.
Não é interceptação. Interceptação é ouvir o que a pessoa está falando e gravar. Mesmo a quebra de sigilo telefônico de vias contas, para quem ligou, quem ligou para ela, tem que passar pela justiça. Tá? Às vezes a gente erra isso em prova porque a gente lembra só da interceptação, que é a oitiva e a gravação das chamadas. Se for só a quebra de sigilo, também. Então, se a questão falar que o delegado precisou acessar as contas do banco da pessoa, imposto de renda, pode o delegado pegar o imposto de renda da pessoa sem autorização do juiz? Não, ó, sigilo fiscal. Tá? Tudo isso tem que ter. E se o juiz negar? A investigação não vai ter? Não vai ter. Ok? Não vai funcionar, não vai poder ser executado esses atos sem autorização do judiciário. Lembrando que se o juiz de garantias passar, vai ter um outro juiz que vai decidir isso, mas continua sendo o judiciário. Nesse caso aqui não muda. Não é uma MP que vai definir porque a gente tem juiz de garantia. É o próprio juiz que tem que definir isso aqui. Tá bem? Só para a gente não ficar na dúvida aqui, temos aqui uns nomes que talvez vocês não conheçam muito bem na técnica. Infiltração policial, colaboração premiada e ação controlada. Não vamos estudar as leis aqui de cada um, né? Porque não vai ser cobrado detalhes sobre isso. Mas se a questão montar a historinha, vocês têm que saber se está aqui dentro ou não, para saber se o juiz tem que autorizar ou se a polícia pode fazer sem autorização do juiz. Inclusive, se a polícia militar pode fazer sem autorização do juiz. Infiltração policial é o quê, gente? O próprio nome já indica pra gente. Um agente policial vai se disfarçar de uma pessoa não policial e integrar aquele grupo criminoso ali, tá? Morador de rua, né? Ou entrar no morro lá na comunidade, onde tem uma boca de droga, de tráfico, tudo isso, e vai participar daquilo ali. E a lei protege essa pessoa tudo. Pode o delegado fazer sem o juiz autorizar? Não. Pode o comandante da polícia militar chamar os agentes lá, vamos fazer isso? Não, tem que ter uma programação e o juiz tem que autorizar. A colaboração premiada é quando um desses agentes que já é envolvido com o crime resolve colaborar com a solução daquele caso. E ele procura a polícia e tudo mais e quer continuar praticando o crime, mas dessa vez para ajudar a solução daquele caso ali, que seja desvendada aquela quadrilha, aquele grupo criminoso. Poderia ser qualquer tipo de crime, né? Eu sou de um grupo de matadores, né? De tráfico de drogas, que é muito comum, e aí eu procuro. Eu vou ter benefícios que a gente não vai precisar estudar aqui agora, porque vai dar muito trabalho para vocês, mas eu posso ter uma redução na minha pena no futuro, posso até pegar um regime mais leve de pena se a minha colaboração ajudar, tá? Mas eu vou responder pelo que eu pratiquei até então, mas eu vou ter benefícios lá na frente. Dependendo da importância dessa colaboração, posso até nem responder por aquilo ali se a relevância for muito grande da minha colaboração, entendeu? Então não confundam infiltração. Infiltração, alguém inocente vai atuar ali, com a colaboração, que é alguém envolvido com o fato que vai colaborar, tá? E por fim, ação controlada. A ação controlada é quando a gente sabe que um crime vai ser praticado, espera aquele crime praticado, mas a gente quer deixar ele acontecer. Por que tem que passar pelo juiz? Para não se confundir com flagrante forjado. A gente vai estudar os flagrantes aqui ainda, talvez até amanhã. Porque o flagrante forjado ou preparado, digamos assim, ele não tem valor jurídico probatório. É um flagrante irregular. Mas se houver uma ação controlada, com a participação do Estado juiz, aí a gente pode ter isso. Não foi entregue à polícia a discricionalidade de resolver quando fazer uma ação controlada ou não. Tá? A única coisa que a polícia pode fazer é o flagrante esperado. Ela não pode preparar o flagrante ou forjar esse flagrante. Tá bem? Então, todas essas medidas aqui, esse slide é importante e tem que passar pelo judiciário, tá? Diga. Que aí ele deixava o aberto com o celular em cima do banco. Qual caso que é esse que eu não tô lembrando agora? Qual caso que é? Gabriel Monteiro. Qual foi esse? Ah, sim, sim. O aberto com o celular em cima do banco. Aí o cara não pegava, ele só autuava o cara, tinha que liberar, porque ele tinha meio que deixado de mão beijada para a pessoa roubar. Aí tem muitos detalhezinhos para a gente saber qual é a configuração jurídica. Isso. E aí acaba sendo um crime impossível também. Por que é um crime impossível? Porque a polícia já está previamente preparada para não deixar esse crime acontecer. Então, por isso que é um flagrante que não tem sentido. A gente deixou a pessoa cometer um crime sabendo que ela não poderia cometer crime porque eu estou vigiando.
Entende? É uma discussão muito grande sobre qual o limite do que é flagrante esperado, do que não é. Se tiver atuação policial intencional a alcançar esse fim, não vai ter validade. Porque é uma situação que é forjada, é preparada. Eu provoco o agente a praticar um fato. Mas o agente não praticou um crime, gente? Sim. Mas não importa, a gente tem que deixar ele praticar isso. Porque o dolo, gente, ele exige voluntariedade e possibilidade de consumar aquele crime. Nesse caso, ele tem como consumar? Não tem. É um crime que a gente... praticamente um crime impossível, né? Isso é muito discutido, por exemplo, em casos de supermercado, que tem câmera filmando todo mundo ali. Alguém foi e furtou uma lata de óleo, um perfume e botou embaixo da roupa. E o vigia já estava vendo na câmera, já viu tudo, vai pegar na porta. Esse crime se consumou ou não? Entende? É uma discussão muito grande na prática sobre o que aconteceu aí. Não se preocupem com essa situação específica para a prova de vocês, porque se cair vai dar margem à discussão e a questão vai ser anulada porque seria objetiva. Então não se preocupe com esse detalhe. Mas é um caso que gera muita discussão na prática, porque é um crime que, na verdade, acaba sendo impossível, né? A gente sabe que quem tentar cometer um furto ali dentro vai ser pego na porta do supermercado. Entendeu? Então esse slide é bem importante, tá? Qualquer situação montada com essa estrutura ali, tem que ter uma reserva de jurisdição, ou seja, tem que passar pelo juiz durante a investigação, pelo Poder Judiciário. O que é indiciamento? Eu estou trazendo slides com palavras-chave, né? Porque o examinador gosta de palavras-chave. Indiciamento. O artigo 2º, parágrafo 6º da Lei 12.830 diz que o indiciamento privativo do delegado de polícia dar-se-á por ato fundamentado, mediante análise técnico-jurídica do fato, que deverá indicar a autoria, materialidade e suas circunstâncias. Esse slide só tem uma questão importante, que é saber o que é indiciamento. Indiciamento, gente, é durante a investigação, durante o inquérito, não é na fase da ação penal, e é o ato de vincular o nome de uma pessoa a um fato que está sendo investigado. Ele é investigado enquanto ainda estou buscando saber se ele tem relação direta. Quando eu, delegado de polícia, me convenço de que realmente ele é o autor do fato e vai ser o alvo dessa investigação, aí sim que eu posso chamar de indiciado. Então, se a questão da prova diz para vocês que tem 8 pessoas sendo investigadas pelo furto a uma agência bancária, eu tenho algum indiciado? Não. Eu só tenho indiciamento quando o delegado, por um ato fundamentado, dizer eu concluo que fulano de tal foi um dos participantes desse furto. Então, eu faço o seu indiciamento. A partir de então, ele recebe o status, essa qualificação de indiciado. Então, indiciado não se confunde com investigado. O indiciado é mais do que um investigado, é uma pessoa que já está sendo considerada pela autoridade policial como autora daquele fato criminoso. Tá bem? A gente tem que lembrar desses nomezinhos que eu falei. Investigado, indiciado, autor do fato é igual ao investigado. E quando a gente já tem a ação penal, réu ou acusado. Não temos réu nem acusado durante a investigação. O indiciado não é réu nem acusado ainda. O delegado já tem que estar se convencendo. Ele está quase acabando a investigação. Já tem elementos, vai investigar mais para saber as circunstâncias do fato, se tem mais gente participando, mas ele já concluiu que aquela pessoa praticou aquele fato, o delegado. Mas lembrando, não tem prova ainda. A prova é só durante a ação penal. Cuidado com esse nome. No processo penal, nomes são muito importantes. No inquérito, eu não adquiro, eu não coleto provas, eu coleto elementos de informação. Tá? As provas são produzidas só em juízo, porque para ser prova, eu tenho que ter contraditório e ampla defesa. A parte contrária tem que ter o direito de se manifestar em relação àquilo, esse réu, esse acusado com o advogado dele, com a defesa dele. Tá bem? E aí, gente, como é que a gente finaliza o inquérito, a investigação? O último ato do inquérito é o relatório final. É o ato que marca o encerramento dessa investigação preliminar, quando é oferecido pela autoridade policial o relatório em que ela aponta as diligências realizadas e sua interpretação técnico-jurídica dos fatos. O relatório final pode prescindir do indiciamento, que somente ocorre quando presentes indícios de materialidade e autoria de infração penal. Então, o relatório final, o próprio nome diz pra gente, né? É o ato pelo qual o delegado encerra a investigação. Ele diz, pratiquei todos os atos que eu poderia praticar e cheguei a essas conclusões. O fato aconteceu, não aconteceu, foi praticado assim, assado, e pode ou não ter indiciamento. Cuidado, porque às vezes as pessoas tendem a achar que sempre tem indiciamento. Não, eu posso concluir que realmente a vítima morreu, levou 5 tiros, mas eu não tenho condições de dizer cabalmente que foi fulano de tal ou fulano de tal. Posso até dizer, continuo mantendo na condição de suspeitos fulano de tal e fulano de tal, mas eu não consigo vinculá-los diretamente a esse fato. Então eu posso ter um relatório final com indiciamento ou sem indiciamento. E aí vai caber ao promotor de justiça depois entender o que fazer.
se ele vai denunciar essa pessoa, se não vai, se ele vai prosseguir com a investigação por outros meios. Mas eu posso ter indiciamento e posso não ter. O promotor pode entender pelo arquivamento, e aí lembrando, vai pedir o arquivamento ao juiz, o juiz é que vai determinar esse arquivamento, e o promotor pode ainda falar para o delegado, não, eu quero que você continue a investigação fazendo isso, isso e isso. Então o relatório final, embora seja o último ato praticado pelo delegado, ele pode ser determinado a prosseguir nas investigações por determinação do promotor. Então o promotor pode mandar no delegado, nesse momento aqui, sim. O promotor pode determinar que o delegado pratique novos atos enquanto não for arquivado. Se for arquivado, só pode arquivar se tiver novos elementos de informação, novas provas. Tá bom? Perfeito? Vamos lá. Direitos do indiciado investigado. Se eu estou falando de direitos do indiciado investigado, eu estou em investigação ainda, não estou falando de acusado nem réu. Então ainda estamos antes da ação penal, ainda estamos no inquérito policial. Gente, cuidado. Muita gente erra em sua prova. Não há contraditório e nem ampla defesa. Às vezes a questão vem toda montadinha para induzir vocês a erro, porque fala a Constituição garante a isonomia, garante a ampla defesa, garante contraditório, mas no inquérito não tem isso. No inquérito, os elementos de informação que o delegado vai coletar, ele não vai perguntar ao investigado, você concorda? Quer ouvir testemunhas também? Não vai perguntar, ele vai fazendo os atos ali, praticando e juntando aquilo para fazer um relatório final. Então, no inquérito policial, e aí se a questão falar em investigado ou indiciado, eu não tenho contraditório nem ampla defesa. Eu tenho contraditório e ampla defesa na ação penal, no processo penal. Aqui eu não tenho. Mesmo que a questão fale, o investigado era uma pessoa consciente e levou um advogado para participar dos seus atos. É um direito que ele tem? Sim. Mas ele pode ser ouvido na delegacia sem advogado? Pode. Se eu cheguei e quero falar, a autoridade policial tem que avisar. O senhor tem direito de ficar em silêncio. E se o senhor quiser falar, o senhor tem direito de chamar o advogado. Se o senhor quer, se ele não quiser e não chamar, posso ouvir? Pode. Não tem problema nenhum. Isso que a gente vê em filme é assim mesmo. O delegado tem que oferecer a ele o direito de chamar um advogado se ele quiser, um defensor público, e dar a ele o direito de não falar. Se ele quiser falar sem advogado, ele pode. Se houvesse a garantia do contraditório e da ampla defesa, não poderia ouvir sem advogado. O juiz pode ouvir um réu na ação penal sem advogado? Não. Chegou na audiência lá para ouvir testemunhas. O réu chegou no fórum. As testemunhas chegaram. Sentou todo mundo na mesa. Cadê seu advogado? Não apareceu. Não sei. Falei com ele de manhã e falou que estava vindo. Mas cadê? Não tem advogado? Não, mas eu concordo em ouvir as testemunhas sem advogado. Questão para induzir o candidato a erro. Eu sou formado em direito não, porque seria advogado, né? Ele pode atuar em causa própria. Mas eu sou formado, eu tenho consciência, eu sei ler, sei escrever. Posso? Não posso. O juiz tem que adiar essa audiência para arrumar o advogado dele ou chamar um defensor público. Mesmo que ele concorde, não pode realizar a audiência. Nenhum ato na ação penal pode ser praticado sem a presença do advogado. E se fosse a questão de ser que foi praticado? Mesmo assim, o juiz fez a audiência, ouviu as testemunhas e ouviu o interrogatório. Essa audiência não tem valor nenhum, ela é nula. Vai ter que fazer outra audiência depois. Tudo que foi praticado ali vai ser jogado fora, irrelevante, tem uma nulidade absoluta. Por quê? Porque na ação penal existe contraditório e ampla defesa. São garantias do réu, mas não são garantias de direitos do indiciado, do investigado no inquérito penal, ok? E o que ele tem de direito, gente? Que a questão pode cobrar para vocês. Existe isonomia, legalidade, proibição de tortura ou tratamento vexatório, devido processo legal e direito à assistência de advogado. Ué, mas você acabou de falar que não pode não ter advogado? Aqui são direitos, não são obrigações, garantias. Se ele quiser ter assistência de advogado, ele terá. Por exemplo, quando ele for ouvido. Agora, se ele não quiser, no inquérito pode. Na ação penal é que não pode. Isonomia é o quê, gente? É ser tratado igual todos os demais investigados. O delegado não pode tratar bem um investigado porque é rico e mal porque é pobre. Ou deixar de prestar atenção, dar atenção a um depoimento de alguém mais humilde e dar no de uma pessoa mais abastada. Todos têm que ter o mesmo tratamento. Ah, na prática não é assim, professor. Esqueçam a prática para a prova, já falei isso. Na prova você tem que responder com a técnica. Existe isonomia no inquérito policial? Sim. O que não existe é contraditório e ampla defesa. Existe legalidade? Sim, já falamos disso aqui. O que é legalidade, gente? Tem que observar o que a lei diz. O delegado não é um árbitro que pode fazer o que quiser e quando quiser. Ele tem que observar os preceitos legais. Falamos aqui de vários instrumentos, né, várias fases do inquérito que a lei diz como tem que ser.
falamos como tem que ser a reconstituição, como que tem que ser a oitiva de testemunhas, que a oitiva do acusado, do investigado tem que ter 2 testemunhas para assinar o ato. Então, a legalidade, a lei tem que ser observada. Escravo da lei, né? Todos os operadores do direito são escravos da lei e os agentes policiais também têm que cumprir a lei à risca, não tem como fugir disso aí, né? Hoje o Tribunal do Rio, Tribunal de Justiça aqui do Rio, eu estava vendo isso quando estava lanchando em casa antes de vir para cá, os desembargadores decidiram que é constitucional a lei do Rio que proíbe guarda municipal de andar armado. E estava um debate danado, porque não é justo, é injusto, eles ajudam a polícia. Não importa, é técnica, é lei. Somos escravos da lei. Se eu concordo ou não, a decisão foi tomada e agora todos temos que cumprir. Guarda municipal da capital do estado do Rio não pode andar armada, porque agora foi uma decisão final tomada nesse ponto, entendeu? A gente concorda. Eu acho que ser guarda municipal no Rio sem arma é muito complicado. Foi decidido hoje pelo Tribunal de Justiça. Ah, mas é injusto, é perigoso. Na hora da prova, vejam como a gente tem que se ater à técnica, porque se a gente pensa no que a gente acha certo ou errado, a gente acaba errando. Professor, você acha certo ou errado a decisão hoje? Não importa o que eu acho. No campo da digressão, a gente pode debater aqui. E eu acho que todo mundo já vai ter ideia do que eu penso. Né? Numa cidade do Rio de Janeiro, eu nunca atuaria na rua sem arma, nunca na vida, entendeu? Né? Mas, infelizmente, a gente tem uma decisão que, infelizmente ou felizmente, não importa também, que foi tomada. Vai ser guarda municipal quem tiver ciência de que vai trabalhar no Rio sem poder andar armado, entendeu? Né? Então, a gente é escravo da lei, não tem como fugir disso, e quem interpreta a lei é o Poder Judiciário. Então, a decisão foi tomada em último grau, não tem mais o que fazer, né? E se vier uma lei federal dizendo que pode? Já tem, né? Mas eles entenderam que a lei do Estado é que regula a autonomia do município, que regula como vai ser a sua guarda municipal. Foi o entendimento deles hoje lá. Entendeu? Então, no estado do Rio vale essa norma. Mas Friburgo pode ter uma lei. Eles decidiram que a lei pode proibir. Então, eles também reconheceram que a lei pode autorizar. Né? Eu acho que seria mais ou menos isso. Mas hoje a decisão foi no sentido de proibir, de manter a validade da lei. Ou seja, os desembargadores falaram, somos escravos da lei. Se vocês querem mudar a lei, façam campanha na Assembleia para que a lei seja mudada. Entendeu? Não posso ter tortura, já falamos aqui, em nenhuma hipótese, também não tem exceção. Qualquer questão de prova que traga uma exceção, a proibição de tortura estará errada, de qualquer tipo. E, gente, qualquer ato que gere sofrimento é tortura. Tá? Então, a gente não pode ter tortura de forma nenhuma. A questão diz que o delegado deixou a pessoa trancada numa sala por 12 horas, com ar-condicionado a 10, de camisetas, para tentar coagir a confessar. É tortura. Não pode. Aí na prova não vai ter nada nesse sentido. Na prova não vai ter porque daria mais de uma discussão. Mas não pode. Tratamento vexatório devido ao processo legal e assistência de advogado. E aí, gostou dessa aula? Então faz o seguinte, deixa o seu like, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo nosso. Também, se quiser, deixa aquele comentário, alguma dúvida, que a gente está acompanhando tudo bem de pertinho. E tem mais conteúdo ainda. A aula 2 tá aqui, olha. É só você clicar em algum lugar dessa tela e acompanhar o nosso próximo conteúdo.